E hoje quero apresentar para vocês a minha última viagem recente que eu fiz para a maior ilha do Caribe, um lugar que tem muita história e muitos lugares para ser visitado. Então vou compartilhar algumas dicas e alguns conselhos que eu acho muito interessante antes de vocês ir para Cuba e algumas coisas que vocês devem e não devem fazer. Então fica até o final do vídeo. Sem dúvida, Cuba é um país muito lindo e tem as suas particularidades que eu vou tentar ajudar vocês a entender. E é claro, todo país tem as suas coisas boas e as suas coisas ruins. E eu vou tentar falar o máximo de coisas para vocês, para quando vocês forem não ter dificuldade, como algumas coisas que eu tive. Antes de começar, já quero ir falando para quem é feito e para quem não é feito essa viagem. Inclusive, alguns destinos de Cuba poderiam ser visitados por qualquer pessoa, mas nos últimos anos teve muitas mudanças, alterou muitas coisas, tudo mudou. Então eu não recomendo uma pessoa que gosta de viajar com tranquilidade, com conforto, ir para Cuba nesse momento, porque vai passar perrengue. Cuba praticamente é um destino de aventura, que vocês têm que estar preparados para qualquer coisa. Vou citar para vocês a falta de energia, que é mais ou menos 8 horas sem energia. A dificuldade de transporte e algumas ocasiões não vai ter comida. Para você que gosta de conhecer cultura, história, carros antigos e muitas entre outras coisas, Cuba é o melhor lugar para você ir. Se vocês vão para um país, eu acho muito interessante vocês dar uma pesquisada, se informar dos lugares e saber todas as coisas que vocês precisam, porque em todos os países tem muitas histórias, tem muita cultura que é necessário para vocês poderem ir. Cuba é muito conhecido pela sua história da Revolução e pouco conhecido pelas histórias que eu acho mais interessante. Se a gente for alguns séculos atrás, a gente descobre que foi o segundo lugar onde o Cristóvão Colombo tocou em terra firme. E para quem não sabe, Cristóvão Colombo foi o descobridor do Novo Mundo. Ele achou que tinha encontrado a Índia e chamou os nativos da região de índios, não só em Cuba, mas também no Brasil e o restante da América. Outra curiosidade, que depois que ele volta para Cuba, ele acha que Cuba é Japão, e ele morre imaginando que Cuba ainda é Japão. Tem outras curiosidades, como na cidade de Trinidade, que teve o seu primeiro ataque pelos piratas, lembrando que Cuba é a maior ilha do Caribe. Outras histórias de Cuba mais próximo dos dias atuais foi que Estados Unidos fez a famosa Lei Seca, onde muitos mafiosos italianos-americanos investiram em Cuba, o que gerou que Havana se transformasse em uma das cidades mais famosas e ricas do mundo. Algumas das conquistas mais importantes de Cuba antes da Revolução foram: uma das instituições mais avançadas em 1940 foi o direito da mulher votar e o direito ao trabalho. O primeiro sistema de iluminação da América Latina foi instalado em Cuba em 1889. Aprovou a Lei da Jornada de Trabalho de 8 horas em 1937. Foi o segundo país a ter televisão em cores em 1958, entre outras conquistas. Só caminhar por Havana que a gente percebe que os prédios teve muita história e essa cidade era muito linda. Mas hoje em dia está uma calamidade e os prédios contam. Se vocês vão para um país que não fala a língua de vocês, eu recomendo que vocês estudem ao mínimo o básico, porque é importante, vocês vão pedir informação, vai acontecer alguma emergência, então é necessário aprender a língua desse país. Eu sempre tive vontade de praticar meu espanhol, então com esse convite para mim para Cuba, eu pratiquei bastante. E também tem a minha professora, que ela me ensinou várias outras coisas que é necessário aprender em outros países, como na Argentina, Cuba, que lá eles falam espanhol. Vou deixar o contato dela no meu blog e também na descrição aqui do vídeo. Claro, vou deixar também o contato da minha professora de inglês, se caso é necessário, porque lá eles falam mais ou menos um portunhol, eles falam inglês, falam espanhol, e algumas pessoas vocês podem ver que eles vão falar francês. Então é necessário algumas dessas línguas vocês saber os básicos. Um dos itens que é muito importante para vocês viajar é a vacina da febre amarela. É muito fácil, vocês vão no posto, eles te vacinam, tem que lembrar que você vai ter que falar que você vai viajar para outro país ou que é necessário. Porque quando você chegar lá no aeroporto, eles vão te cobrar esse documento.
Mas se vocês não conseguirem no posto, tem alguns lugares que vocês conseguem pagando. Mas em todo o posto, você chegando, você consegue. Depois que você tomar a vacina, eles vão te dar um lote. Esse lote você vai ter que cadastrar no site do governo. Eles demoram aproximadamente uns 3 dias para te mandar a comprovação. E depois que eles te mandar, você imprime e coloca na pasta dos seus documentos. O visto é muito importante. Vocês vão na agência, ele custa mais ou menos entre 100 e 90 reais. Vocês pedem com 20 a 30 dias de antecedência, porque pode acontecer deles não querer dar o visto para você. Então é sempre bom, antes de qualquer coisa, de você tirar passagem, dar uma olhadinha nesse visto, porque acontece deles te dar o visto entre 6 meses e 1 ano. Aconteceu comigo. Eu queria viajar o ano passado, só que eles falaram, você não vai conseguir porque vai demorar esse visto. Só que 20 dias estava na minha mão. Também tem um seguro de viagem que vocês conseguem nas agências. E outra coisa que é muito importante e é obrigatório é o formulário de viagens. Você tem que preencher 48 horas antes de você viajar. É um papelzinho pequenininho dividido em 2. Quando você estiver entrando no país, eles vão te pedir um, e quando você estiver saindo, eles vão te pedir o outro. Mas todos os detalhes eu vou deixar no meu site. Dentro das coisas que vocês não podem esquecer na mala é o adaptador de carregador. Diferente dos hotéis que vocês vão, tem uma tomadinha diferente que, na verdade, eu fui preparada, mas eu fiquei, nossa gente, que tomada é essa? Então, vocês têm que levar a tomada repelente e protetor solar. Independente do lugar que você for, pode ter mosquito. Eu fui, não tive essa dificuldade, mas protetor solar vocês vão usar bastante, porque faz muito calor. Lembrando que Cuba é um lugar muito reconhecido pela área de saúde. Mas lá não tem medicamento, então vocês levam um medicamento aí, dor de cabeça, náuseas, porque vocês vão ter que se adaptar com a comida, com a água. Então vocês têm que ir preparado com isso, e isso vocês não podem esquecer. Faz uma listinha, coloca essas coisas, porque tem que ir. E se você for para Cuba de férias ou a trabalho, eu recomendo vocês que vocês estudem a moeda do país, que fica mudando, então é importante. Porque quando chega lá, eles vão tentar te enrolar. Isso é a verdade. Então, vocês tentem ir bem informado. Lembrando que em Cuba você consegue pagar em cartão, se o cartão for em dólar ou em euro. Mas também eu recomendo vocês que vocês levem dinheiro, porque se vocês forem comprar alguma coisa, vai ter a maquininha, só que não vai ter internet, não vai ter conexão. E se vocês forem no lugar que tem a conexão, não vai aceitar o cartão. Então, é importante vocês levarem um dólar e trocar. Se vocês trocam em uma casa do estado mesmo, eles vão trocar $1 por 120 pesos. Mas se vocês procuram a população, que muita gente troca dinheiro lá, vai ser $1 por 300 ou 400 pesos, que foi o meu caso. Mas também no mesmo momento que eu fui, teve um parque que eu fui e me falaram que eles trocaram $1 por 120 pesos. Então, quando você vai ver, as coisas saem muito mais caras. Então, é bom dar uma pesquisada sobre isso e tentar fazer amizade com algum cubano, que eles vão te informar. Então, vamos lá para o tema de comida. E vou começar pela água. A água vocês podem encontrar de 200 a 600 pesos. Na verdade, é um pouco difícil encontrar água, mas se vocês acharem água, compre um galão de 5 litros, porque vocês vão distribuir nas garrafinhas e ao decorrer do percurso vocês vão beber nessa água. Eu fui em várias lojas e eles diziam para mim, não tem água, a água ainda não tem. Então, tipo, no momento ali que você fica um pouco frágil, porque você fala, nossa, eu tô com sede, mas vocês vão encontrar água, e quando vocês encontrar, compre 5 litros. É importante. Mercados, independente de onde vocês estejam, vai ter mercados que só vendem molho de tomate, leite e cerveja. Eu fui tentar gravar, mas me barraram bem na frente, então eu não consegui. Mas vocês também conseguem, em algumas cidades, ver mercados que tenha um pouco de variedade. Porém, eles falam que são mercados piratas, essas coisas que, tipo, é contrabando. Porém, mas é um pouco mais caro. Então, se você compra uma coisa que é 200 pesos, nesse mercado que tem um pouco de mais de variedade, vai estar 900 pesos, 1.200 pesos. E agora eu vou contar minha experiência em restaurante e vou para a cidade de Trindade.
Quando chegou lá, eu cheguei mais ou menos umas 5 horas da tarde e eu fui pro restaurante, que eu estava com fome porque eu não tinha almoçado por conta do percurso. Quando chegou lá, eles estavam em momentos de apagões. Então eu entrei no restaurante e eles falaram, então, a gente não pode servir porque a luz só volta de 8 a 10 horas da noite. Então, a luz lá acaba entre 10 e 2 da manhã e só volta entre 8 e 10 da noite. Então, nesse momento, não vai ter comida. Os restaurantes não servem. Então, é bom vocês ir preparado na mochila com um salgadinho, alguma bolacha, algum suco. Levem daqui, tá? Porque lá é difícil. Então, referente a isso, Trindade e Havana tem esses momentos de apagões, então é bom ir preparado. Então, nesse momento de apagões, se vocês tiverem a oportunidade de ir diretamente para o hotel, coloque seus aparelhos eletrônicos para carregar, porque eu passei necessidade referente a isso. Eu tinha bastante aparelhos e não tinha luz. Então, referente a isso, é um pouco difícil. Então, chegando no hotel, já coloca para carregar, aproveita os 2, 3 horas de luz que você tem, porque é muito variado lá, então carrega os celulares. As pessoas cubanas, eles são bem acolhedores, eles estão lá para você, para conversar, para compartilhar e dividir experiências. Porém, vocês não podem gravar eles. Porque lá me falaram, conversando com vários cubanos lá, me falaram que tem uma lei recente que se as pessoas falam mal das ideias socialistas e comunistas, é considerado a traição à pátria. Considerado um dos crimes mais graves. E quem cometer está sujeito a diversas sanções, que em alguns casos é até pena de morte. Gente, eu sinceramente não pude acreditar nisso. Então eu tive que pesquisar e averiguar essa história, porque assim, em pleno século XXI, você não poder se expressar ou falar uma coisa que você pensa, porque você pode ser preso ou até ter pena de morte. Então eu tive que pesquisar. E para quem tiver interesse de saber essa lei, está na Constituição de Cuba, no artigo 4 e 5. E por esse motivo, eu preferi não gravar ninguém para não comprometer, porque essas histórias só vai ficar na minha cabeça mesmo. Eu não entendo as polêmicas do meu país, ainda mais vou querer entender a polêmica de outros países. Então vai ficar assim mesmo, cada um lá é muito lindo, mas algumas coisas tem que ter cuidado, principalmente envolvendo as pessoas que estão lá. Mas eu sempre respeitarei a cultura e o jeito de pensar das pessoas. Referente à hospedagem, eu recomendo vocês que vocês façam um planejamento do que vocês querem conhecer, aonde vocês querem ir. Eu sempre procuro no centro ou mais próximo do meu objetivo, porque realmente lá é bem difícil transporte, então você tem que caminhar bastante, sem água, mas vocês têm que tentar planejar, ou que seja casa, ou que seja hotel, o mais próximo. Mas se vocês tiverem dúvida de como se locomover, se vocês estiverem em casa, podem pedir informação para os donos da casa, que eles são muito bons dando informação e eles vão te ajudar. Ou eles vão te ajudar em um carro coletivo ou até em um carro privado. Para você se locomover na cidade, tem o triciclo e o pedicap, se eu não me engano. Pedicap é conhecido lá como bicitaxi. É baratinho para você poder andar entre 300 e 400 pesos. Você consegue se locomover lá bem. Então, referente a isso, tem que ser planejado também, porque vai ter momento que você não vai ter nada, então vai praticar as pernas. Para você se locomover para outra cidade, exemplo de Havana para Cienfuegos ou de Cienfuegos para Trindade, vocês têm que alugar, na verdade, vocês têm que entrar no site e comprar a passagem. Eu comprei na passagem Via Azul. Só que, assim, tá um pouco difícil lá. O tempo que você passa na estrada, é melhor você conseguir um carro coletivo ou você pagar no privado. Porque você vai passar bastante perrengue, como eu passei, e você vai perder muitas horas no transporte. Porque a parada deles é demorada, e sem falar que eles vão em outra cidade bem longe para ir no destino que você estava, que seria um destino perto. Então eu recomendo que vocês pensem bem e se planejem. Se vocês forem comprar na Via Azul, somente pelo site e somente em euros. Mas eu vou deixar o link aqui
da empresa no meu blog, se vocês quiserem já planejar a viagem. Eu passei 10 dias em Cuba e dividi esses 10 dias em 4 cidades. O primeiro dia eu conheci o centro de Havana, Havana Nova e Havana Velha. E o segundo dia eu fiz um passeio de carro americano para conhecer o restante que eu não tinha visto. A segunda viagem eu fui para Cienfuegos. Eu conheci o centro histórico e o Malecón, que é muito lindo. Malecón é orla. Aqui no Brasil a gente fala orla e lá eles falam, você vai conhecer como Malecón. E depois eu fui conhecer El Nicho, um parque muito lindo, que você vai ver águas cristalinas e uma cachoeira encantadora. A terceira cidade foi Trinidade. Trinidade também é lindo, a cidade é muito encantadora. Fui para a praia lá, conheci o Vale dos Engenhos, que na verdade por conta do Vale dos Engenhos que Trinidade ficou conhecida, e lá é uma cidade encantadora, exuberante, mas tem os seus pós e os seus contras, como todo lugar. A quarta cidade eu fui para Varadeiro, lá eu fiquei em um resort para poder recuperar as forças que eu já não tinha mais. O resort é muito lindo lá, a praia é perfeita, não tenho nem o que falar de lá, só vai ficar na memória porque lá é muito linda. E passei uns dias lá e voltei para Havana para fazer as malas e voltar para o Brasil. Tem algumas coisas que não são permitidas lá. Drone não pode levar, se vocês forem levar. Vai ficar no aeroporto porque eles não vão deixar você passar. Vocês não podem gravar hotéis, somente por fora, e se você for gravar dentro, somente com permissão do gerente, que em alguns casos eles não vão deixar. Não é permitido lá por várias outras leis que tem. Mercado não pode gravar. Se vocês verem alguma loja pequenininha também não pode gravar, então é tudo bem restrito. Você pode gravar pouca coisa, não tá como antes, já vi muitos vídeos que as pessoas conseguem gravar os hotéis, porque na verdade tudo lá tem muita história e tudo lá é muito interessante, porém você tá restrito a muitas coisas, então isso tem que ter muita precaução e muito cuidado. E pra gente finalizar aqui, eu entendo que cada país tem o seu jeito de pensar, as suas leis e as suas culturas. Como eu falei, eu não entendo o meu país, ainda menos vou entender o país que não é meu. Mas se vocês querem conhecer Cuba, vão lá, é lindo, lá tem muita história, muita cultura. As praias lá são tipo Caribe mesmo, né? À toa que lá se chama o Caribe. Mas vão, conheça, e vou deixar no meu blog todas as informações que for necessária para vocês, que vocês precisam saber. Então eu espero que vocês aproveitem os próximos vídeos que eu vou postar de Cuba e conto com a visualização de vocês.